que o John Textor foi punido por 30 dias pelo STJD, preventivamente, né? Em votação que aconteceu hoje, John Textor tomou 30 dias de punição. Além disso, o vice-presidente do Botafogo, Vinícius Assunção, do Botafogo Social no caso, que estava lá no estádio Newton Santos, também tomou esta punição. Na decisão, o presidente do STJD informou que são absolutamente verossímeis as alegações da Procuradoria diante das provas pré-constituídas, inclusive de vídeo, que demonstram sem dificuldade o suficiente para a formação de um juízo de probabilidade a respeito da pretensão punitiva. Então, o John Textor, ele não pode ir em nenhum estádio durante 30 dias. Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta sexta-feira. A rodada do Campeonato Brasileiro começa amanhã. Dentro do Giro de Notícias, vou mostrar para vocês os jogos que acontecerão nesse final de semana. Vamos falar sobre Botafogo. E agora, meus amigos, o foco é Vasco da Gama, jogo segunda-feira lá em São Januário, um estádio que nós iremos jogar 2 partidas consecutivas do Campeonato Brasileiro, já que o clássico acontecerá na casa do Cruz Maltino e também o jogo contra a equipe do Grêmio também acontecerá em São Januário. E o Botafogo divulgou hoje as ações da partida contra o Grêmio, já colocou ali o check-in aberto para o jogo contra o Vasco em São Januário. E vamos lá em relação às ordens, né? Hoje, o Plano Glorioso já abriu para o check-in às 16 horas e 30 minutos. Amanhã, às 10 horas, o Plano Alvinegro. No dia 5, o Plano Preto, às 10 horas da manhã. O Plano Branco, no dia 6 do 11. E o público geral, online e postos físicos, a partir do dia 7 do 11, às 10 horas. O jogo será em São Januário, na quinta-feira, às 20 horas. E você tem aqui os seguintes valores para os ingressos. Quem é sócio dos planos Glorioso e Alvinegro terão check-in grátis em todos os setores de São Januário. Na arquibancada, o plano preto pagará R$ 32,00 e o plano branco R$ 40,00. No setor social, R$ 40,00 o plano preto e R$ 50,00 o plano branco. No setor VIP, o sócio camisa 7 pagará R$ 48,00 o plano preto e R$ 60,00, perdão, no plano branco. Então você terá esses valores para os sócios do Botafogo. Estão aqui já as situações de quem é sócio para poder fazer o check-in. E tem um detalhe, você poderá comprar seus ingressos através de botafogo.com.br/ingresso. Entrem lá e vamos todos para São Januário. Colocar ali pelo menos 20 mil pessoas no estádio do Vasco da Gama, na próxima quinta-feira, em mais uma partida da reta final do Campeonato Brasileiro. Antes disso, quero dar aquela dica para vocês em relação a Golcase. Olha só, mais uma capinha do Botafogo, nosso escudo, escrito canal do TF, e até mesmo aqui, ó, com a letra que está nas camisas dos jogadores do Botafogo. Então, entrem lá agora na Golcase, procurem capinhas do Botafogo. Essa garrafinha que eu tô deixando aqui do meu lado, que eu bebo água pra caramba nela, ela é térmica, então vocês também podem comprar personalizada, aqui ó, com o escudo do Botafogo, de 950 ml. Vocês podem comprar garrafinhas dessas e também capinhas para vocês poderem dar de presente. Está chegando o Natal, então entrem lá agora na Golcase, utilizando o cupom canal do TF. Vocês compram 2 capinhas e levam mais 2 ali e claro, com frete grátis. E são mais de 100 modelos disponíveis de capinhas lá na Golcase. Galera, o jogo contra o Palmeiras não tem que ficar para trás. Tem que ser tirado, várias lições precisam ser tiradas ali, né? Vários problemas aconteceram em relação aos erros do que houve em relação ao jogo do Botafogo. Hoje até mesmo conversando com um amigo, ele usou uma analogia muito bacana, né? O Botafogo tomou 3 knockdowns em 5 minutos, né? Foi a mesma coisa de uma luta de boxe que o Botafogo toma 3 knockdowns e acaba perdendo o jogo. A expulsão do Adrielson, o pênalti perdido pelo Tiquinho e o gol do Hendrick na sequência. O Botafogo ficou atordoado e acabou perdendo para a equipe do Palmeiras no estádio Newton Santos. Mas isso tem que servir de lição. Lições estão colocadas nessa partida, como eu já falei aqui no canal. A primeira é que o primeiro tempo é o objetivo do Botafogo daqui para frente. Os jogadores mostraram, enfrentando um time fortíssimo como o Palmeiras, o que eles são capazes. E se eles fizerem isso contra Vasco, Grêmio, Bragantino e os outros adversários, temos totais condições de conseguirmos vitórias no Campeonato Brasileiro. O que não pode mais servir de parâmetro para atuações é o segundo tempo, tanto taticamente, tecnicamente
e também psicologicamente. Hoje a grande dúvida de todos nós torcedores é de como os jogadores estão aqui, ó, psicologicamente. Foi uma derrota, um baque muito grande da maneira que aconteceu, mas você está lidando com atletas profissionais e já passaram por tudo na vida. Eu tenho usado aqui um exemplo, acho que desde a live pós-jogo, falando do Santos. Quando o Santos perde de 7-1 para a equipe do Internacional e com 2 derrotas consecutivas, uma para o Bragantino e outra para o Inter, eu acho que a maioria das pessoas colocavam o time da Baixada Santista como rebaixado. E nas 3 partidas posteriores, venceram o Coritiba, empataram com o Corinthians fora de casa e venceram o Flamengo. Eram 2 jogos na sequência contra Corinthians e Flamengo que ninguém acreditava no Corinthians, no Santos, e o Santos foi lá e conseguiu. E Botafogo tem mais time que o Santos, colocando assim. Jogadores do Botafogo hoje têm mais qualidade que os jogadores do Santos. E cá pra nós, na segunda-feira em São Januário, será um duelo de 2 equipes pressionadas. O Vasco não está jogando tranquilo. O Vasco hoje, para quem não está ligado no Campeonato Brasileiro, o Cruz Maltino hoje é o 17º colocado, com 34 pontos. E quem está à frente do Vasco é o Cruzeiro, que tem um jogo a menos, 37. Isso mostra que mesmo se o Vasco vencer e o Cruzeiro que vai pegar nessa rodada a equipe do Internacional dentro de casa, domingo também, o Vasco já vai entrar talvez já com a consciência que mesmo que se vencer o Botafogo, vai ficar dentro do Z4. Então a pressão também está do lado de lá. Não é só do lado de cá. O vascaíno não pode estar feliz. Quem tem que estar feliz somos nós, que somos líderes do Campeonato Brasileiro. Depois da pancada que nós tomamos, claro, dá uma murchada? Sim, dá uma murchada. Normal. Mas quem tem que estar pressionado, muito mais pressionado para a segunda, não somos nós, são eles. Quem está jogando com uma pressão absurda neste momento do Campeonato Brasileiro é o Vasco. E quem tem mais bola... o Vasco tá fazendo uma campanha melhor no segundo turno, Tef. Beleza, o time do Vasco melhorou muito, tem bons jogadores. O time hoje muito melhor do que foi aquele que nós enfrentamos no estádio Newton Santos no primeiro turno. Mas um ponto que é importante, meus queridos amigos, é de que o Botafogo tem um time melhor do que o do Vasco. É um time mais qualificado. E a pressão tá do lado de lá. Se o Botafogo faz 1-0, se o Botafogo abre o placar, a chance da gente ter uma partida muito significativa, da gente conquistar a vitória é muito grande. E, repito, quem tá mais pressionado é o Vasco, não o Botafogo. O Botafogo é líder do Brasileiro. Até, mas de repente a gente pode entrar na rodada com o Palmeiras já empatado em pontos com a gente. Se o Palmeiras vencer amanhã Atlético Paranaense, beleza. É do jogo. Mas o campeonato não acabou ainda. Faltam ainda 8 rodadas. Foi o que eu disse aqui no canal na última semana. Só vocês pegarem o vídeo. Antes do jogo contra o Palmeiras. O campeonato não iria acabar. O Botafogo não seria campeão se já vencesse o Palmeiras. Não era ainda o título do Botafogo. Faltavam ainda 8 rodadas. Se a gente ganhasse do Palmeiras e perdêssemos os outros jogos, a gente já tá porcaria nenhuma ganhar do Palmeiras. E então, assim, o campeonato não acaba na segunda-feira. Não acaba como não acabou na última quarta. Agora, os jogadores do Botafogo, eles precisam dar uma resposta. Primeiramente, moral, por tudo. É uma zaga reserva na segunda-feira com Sampaio e com Bastos. Mas aí se você pega o que é o time do Vasco hoje, com o Verratti, um centroavante que é muito bom por cima, o Sampaio, ele, apesar de ter ido mal no jogo contra o Palmeiras, se tem uma qualidade do Sampaio, é a força. E o Verratti é um jogador de muita força. O Bastos eu não sei como que será, porque é um jogador que não atua há muito tempo, né? Então a gente não sabe como que será o Bastos nessa partida de segunda contra o Vasco da Gama. Porém, assim, eu tenho certeza que esses caras vão dar a resposta. Eu não vou ficar caçando mais vilões. Chega, acabou. O que aconteceu na última quarta-feira, repito, que sirva de lição para todos, para nós, para eles, e que a gente agora, a partir desse momento, foquemos nas últimas 8 partidas. Continuamos precisando de 5 vitórias. 5 vitórias em 8, 5 vitórias em 7, 5 vitórias em 6. O Nil pode ir apertando, mas precisamos de 5 vitórias para o título brasileiro. Talvez até menos, dependendo do que os outros rivais irão fazer no Campeonato Brasileiro. Mas agora é a hora de superação moral, superação tática, e o jogo que segunda-feira as duas equipes entram com uma certa pressão. Tanto o Botafogo para manutenção na liderança, para manutenção do campeonato, e a equipe do Vasco da Gama em relação à maior pressão de todas, que é a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. É um jogo que não tem favoritos. É um clássico em São Januário, onde o Botafogo na Série B, faz 4-0 no Vasco, onde que historicamente o Botafogo costuma jogar bem. É esquecer o extracampo e jogar apenas dentro de campo. E bola por bola, a gente tem tudo para vencer o Vasco. Tamo juntos? Beijo, giro de notícias às 5 horas. Valeu e fui. Nunca vou te abandonar. Valeu, fogo!